Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para nós que queremos a Sua Palavra e a Sua vontade, para seguirmos os ensinamentos do Senhor, para tirarmos lições preciosas para nós, para nossos filhos, para nossa descendência nesta geração. Você quer uma vida feliz? Conheça as Escrituras e viva a vontade de Deus. Nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, temos tirado muitas lições preciosas. E no programa de hoje, conversaremos sobre a esposa de Potifar e a tentação. Olha, a tentação está aí diante de todos nós. Como devemos viver, reagir diante disso? Você deve ter o seu coração ligado ao Senhor. Por isso, preste atenção no que o Espírito Santo vai te falar agora, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós conhecemos a linda história de José. Nós dizemos linda, linda história porque nós já conhecemos o seu final, nós já conhecemos como Deus usou José de uma maneira tão maravilhosa para trazer sobre todo o Egito a salvação. Tanto que seu nome foi mudado lá no Egito, na linguagem egípcia, para Zafenat Paneia, que quer dizer o Salvador do país, aquele que trouxe a salvação, porque Deus o usou de uma maneira poderosa e sobrenatural. Mas até chegar no cume, até chegar no ponto áureo da sua vida, ele passou por muitos momentos difíceis, muitos momentos de prova e momentos de tentação. É isso mesmo, todos nós passamos por provas, todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado. A tentação em si, ela não é pecado. É o inimigo insinuando, é o inimigo trazendo à nossa mente, ao nosso coração, coisas que ele quer desviar a nossa atenção do foco, ele quer nos fazer pecar. E como nós vamos reagir? É exatamente aí que vem a vitória ou a derrota na tentação. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair. A tentação vem, mas nós precisamos reagir. Nós precisamos resistir à tentação. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas o Espírito Santo está conosco e Ele nos ensina, Ele nos dá a sua graça para que nós possamos romper e vencer. José, ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi traído por seus irmãos. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Imagina, o menino tinha uma túnica de várias cores, uma túnica de príncipe, e agora essa túnica lhe foi tirada. Os irmãos jogaram sangue naquela túnica e levaram para o pai, mostrando para o pai como se um animal feroz o houvesse matado. E Jacó acreditou na mentira dos seus irmãos e chorou a morte de seu filho. Mas o menino foi vendido. José foi vendido como escravo. Escravo. Na verdade, seus irmãos estavam querendo matá-lo. Mas Rúben o livrou. Rúben disse: não vamos jogá-lo nessa cisterna. Deixe ele aqui. Não vamos tirar-lhe a vida, não. Era Rúben tentando salvar a vida do seu irmão, mas, na verdade, os irmãos queriam matá-lo por causa da inveja. A inveja com que Caim matou seu irmão Abel. A inveja que foi o próprio fator de levar Jesus à cruz. A inveja dos fariseus, a inveja daquele povo, dos religiosos do seu tempo, que não aceitavam um Messias cheio de amor.
cheio de bondade, cheio de Deus, porque Ele é o próprio Deus, Deus conosco, Emanuel. A inveja quer tirar a pessoa da frente, a inveja quer matar, quer tirar a lembrança. E José foi então vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, rejeitado pela sua própria casa, pelos seus próprios familiares, pelos seus irmãos e vendido como escravo. José é um tipo de Jesus. José, ele nos mostra na vida dele como o Messias seria tratado, como o Messias viveria e como ele seria rejeitado pelos próprios irmãos, a própria família, sua própria nação. José, então, vamos ver o que vai acontecer com ele. Foi vendido como escravo, mas ele era muito bom naquilo que ele fazia, porque ele fazia tudo com excelência, ele fazia tudo com amor, e tudo que é feito com amor, com excelência, prospera, prospera. E José era muito inteligente, ele era muito capaz. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, vamos ler do versículo 6 ao 21. José foi vendido para um senhor, um alto comandante do exército de Faraó, chamado Potifar. Olha o que diz o texto. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Bem, aqui está José, diante de uma situação muito embaraçosa e muito difícil. Ele está trabalhando na casa de um alto nobre comandante do exército de Faraó, Potifar. E a Bíblia nos diz que ele era bonito, ele era de formoso porte. José era um rapaz bonito e chamou a atenção da esposa de Potifar. Ela olhou e ela o cobiçou. Nós sabemos que entre as pessoas muito ricas, da nobreza, dos palácios, a questão do adultério era uma coisa aceitável, apesar de não ser completamente aceitável diante de Deus em nenhuma classe social. O adultério, ele tem as suas consequências tão terríveis. E José estava ali naquela casa, era um moço bonito, estava fazendo tudo com perfeição, e Potifar o foi subindo de posto. Quem sabe ele começou limpando os estábulos, mas ele cuidava tão bem dos cavalos. Quem sabe o Potifar o colocou para gerenciar ali os estábulos. E tudo ia tão bem, ele sabia comprar, vender, cuidar, alimentar. Ele sabia cuidar nos mínimos detalhes, ele tinha uma capacidade de gerenciar, de economizar, de não desperdiçar. Ele era um perfeito administrador. E então Potifar foi subindo de posto, até colocá-lo como mordomo da casa. Mordomo, ou seja, aquele que estaria com a direção de todas as coisas na casa, para comprar, para vender. Em outras palavras, ele tinha o cartão de crédito de Potifar. Ele tinha a senha do cartão. Ele usava o dinheiro para fazer os lances na bolsa de valores, por exemplo. Ele comprava, ele vendia, ele trocava, e ele ampliava, ele reformava, ele fazia tudo ali naquela casa. E a esposa de Potifar, a Bíblia não nos diz o seu nome, ela cobiçou José. Ela cobiçou José. E diz aqui a palavra
que todos os dias ela chamava José para adulterar, para se prostituir com ela. Todos os dias. Imagina o ambiente em que ele vivia. Eu não sei como é o seu trabalho, não sei no seu trabalho, você mulher ou você marido, se está vivendo num lugar onde há tanta tentação. Hoje, infelizmente, nós temos visto assim, se enfraquecendo a aliança do casamento e se fortalecendo o pecado. O pecado, o adultério nas novelas quase é como que um ato normal e até louvável, e as pessoas acabam torcendo contra o marido a favor do amante, torcendo contra a esposa a favor da amante. Como que as pessoas estão assim tão perdidas em seus conceitos a respeito de aliança, a respeito de casamento. Naquela época, ali na nobreza, aquela mulher agindo desta forma, ela estava agindo como as outras mulheres, estava agindo como na sua época. E ela então está tentando José. Mas José podia pensar, isto é uma coisa que todos fazem, isto é uma coisa cultural, isto é uma coisa aqui da nobreza no Egito, não tem problema nenhum, eu estou longe de casa, eu sou um escravo, eu não tenho direito sobre mim e ela é minha patroa. Mas José, olha como ele respondeu. Diz aqui a palavra assim: ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, o texto que lemos, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia ele veio à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós estamos vendo essa mulher, ela se sente preterida, ela se sente rejeitada, ela insiste, ela cobiça e ela tramou um momento para pegar José. Nós vemos que, principalmente o pecado do adultério, da prostituição, ele é tramado, ele é planejado, é buscada uma ocasião propícia, um momento para que as pessoas não estejam ali como testemunhas, então é buscada uma ocasião para o pecado. A Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. Nos mostra que o fruto do Espírito é alguma coisa natural, que flui, que brota, que nasce sem esforço. A gente, quando tem o Espírito Santo habitando em nós, flui do nosso interior a paz, a alegria, o amor, a bondade, a misericórdia, a benignidade, o domínio próprio. São coisas que brotam como frutos de uma árvore. Mas a Bíblia compara o pecado ou as obras da carne, chamando de obra. Obra é trabalho, é esforço, não é como fruto que é espontâneo, é planejado. Ninguém vai adulterar dizendo, eu adulterei, eu escorreguei nesse pecado. Não se escorrega. Como se diz, até a porta do adultério, há muitas outras portas para se entrar. Há muitos outros passos até chegar naquele ponto de adulterar, de prostituir, de pecar, este pecado contra o Senhor, contra a família, contra a aliança do casamento. E essa mulher, então, ela preparou o ambiente,
em um dia que não tinha ninguém em casa. José, ele inocentemente foi. Ele foi ver as coisas, ele foi dar o atendimento aos servos, o que precisa comprar, o que precisa para a cozinha, o que precisa para a despensa, o que nós temos de comprar, renovar as cortinas, mudar os tapetes, o que nós precisamos. Ele chega naquele dia, quando não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Que dia é esse que não tem ninguém em casa? Nem um servo, nem uma serva. Sempre as donas de casa, sempre as senhoras, elas estavam acompanhadas da sua serva, da sua dama de companhia. Ela nunca estava sozinha. E para a proteção, a segurança da família, sempre nas portas havia soldados, principalmente na casa do comandante do exército de Faraó, o grande senhor Potifar. Mas aquela mulher fez exatamente isso. Ela tramou, ela planejou, ela montou aquele cenário quando não havia ninguém. Ninguém para acudir, ninguém para ver o que ela queria. Então diz aqui a palavra que ela passou a vias de fato. Ela agarrou José. Ela pegou dele e ela diz, você vai se deitar comigo. Ela o puxou e vamos. E José viu que ele não podia se livrar dela. Então ele deixou com ela sua roupa, sua capa, e ele fugiu e ele correu. E ele saiu daquele lugar de pecado. Ele saiu daquele momento de tentação. A Bíblia nos fala, principalmente para os jovens, para fugir de toda aparência do mal. Fala para fugir. Paulo aconselha Timóteo, que era um jovem, dizendo, foge das tentações da mocidade. As tentações não estão somente lá na zona de prostituição, lá no motel, mas estão desde os dedos acessando as redes sociais, acessando canais ou acessando coisas pornográficas e sujas, e filmes, e novelas, e coisas tão que trazem sujeira, poluição para a mente humana, para o coração. Foge, foge das paixões da mocidade, foge destas coisas. Aquele que está longe, que nunca abriu essa porta, que nunca entrou por elas, é fácil. Mas aquele que uma vez já entrou por uma porta de adultério e de pecado, como ele tem que lutar? Ele precisa fugir. Foi o que José fez. Ele fugiu. Deixou as suas roupas ali, ele não podia atender ao que aquela mulher propunha, ele sabia que ela era perigosa, então ele saiu correndo. Ele fugiu. E o que ela fez? Olha o que a Bíblia nos diz. Está escrito assim, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. A mulher, então, quando ela se viu rejeitada, quando ela viu que José não cairia nos laços, quando ela viu que José não pecaria com ela, então
ela estava ali com as roupas de José nas mãos. Ela gritou, ela fez uma encenação, ela fez algo contra José, uma mentira, uma armação contra José. E ela gritou os servos e disse: olha, esse servo hebreu veio para me insultar, ele veio para se deitar comigo, deixou aqui suas roupas e fugiu. Ela guardou as roupas. Quando o marido veio da viagem, ela então contou a mesma mentira. E a Bíblia diz que Potifar ficou muito irado e colocou José na prisão. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais os costumes egípcios, nós vamos ver que se Potifar tivesse mesmo acreditado na história da sua mulher, ele não teria colocado José na prisão, mas ele teria matado José. Ele teria acabado com a vida de José, porque José era réu de morte. José veio insultar a sua casa. Ele não matou José, porque lá no fundo, Potifar conhecia a integridade de José e a não confiabilidade da sua esposa. Hoje nós temos visto de uma maneira tão triste, tão terrível, aumentar a traição no casamento pelas mulheres, aumentando o adultério feminino dentro dos casais. É muito triste podermos ver isto. A mulher, ela se liberando, o movimento feminista trazendo para a mulher essa liberalidade, essa libertinagem, para a mulher fumar, beber, se drogar, pecar, fazer mil coisas. Então nós estamos vendo aí de uma maneira tão terrível. Não somente a mulher deixando o lar, não somente ela deixando de fazer o que Deus lhe confiou, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar das crianças. Mas nós estamos vendo a mulher também entrando nesse caminho de pecado tão sério nos nossos dias, destruindo o lar. Por isso a Bíblia nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia constrói. A mulher sábia eleva o marido. Ela o faz crescer profissionalmente, crescer à vista dos outros. Ela o eleva. Mas a mulher tola, com as próprias mãos, derruba a sua casa, destrói a sua família, destrói o seu lar. Mulher, é muito importante que, se você está sendo tentada, às vezes há mulheres que ficam atrás de uma voz suave, atrás de uma palavra de elogio, e vão atrás de outros que não o seu marido. Cansadas do marido, vão ouvir uma palavra de um personal, de um médico, de um professor, de alguém, de qualquer um. E hoje, com a internet, as redes sociais, a possibilidade de conhecer pessoas distantes, isto é um perigo muito grande. Mulher casada, cuide, vele pela sua segurança, a integridade do seu lar, pelo seu casamento. A mulher de Potifar, ela deve ter colhido os frutos do seu pecado. José está sendo olhado por Deus. José foi, de uma maneira tão terrível, lançado na prisão, mas Deus não se esqueceu dele. Dali da prisão, Deus o colocaria diante de Faraó, para uma posição tão elevada. Mas aquela mulher, ela vai colher os penosos frutos do seu pecado. Que você, homem, mulher, casados, cuidem da integridade, cuidem da tentação para não caírem nos laços. José é levantado, essa mulher vai sofrer as consequências. Que você tenha um lar bonito, uma família bonita e valorize a sua aliança. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço perdão, Senhor,
para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me. Ajuda-me a viver para a Tua glória, ajuda-me a viver para o Teu louvor. Preserva-me, Senhor, livra-me de todo mal, livra-me do pecado, livra-me da tentação e dá-me forças para viver para Ti somente, para andar em Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, para viver em Tua presença. Recebe-me, Senhor, vem habitar em meu coração e dá-me forças e sabedoria para vencer o pecado e a tentação. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, que cada um seja visitado por Ti, visitado pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu perdão, pela Tua paz, pela Tua alegria, pela Tua salvação. Ó Deus, que o Senhor possa trazer para cada um aquilo que necessita, cura para os enfermos, libertação para os oprimidos e a Tua doce presença em cada lar. Abençoamos cada pessoa que nos assiste com Tua doce presença, com Teu amor, com o suprimento das suas necessidades em glória por Cristo Jesus. É no nome precioso dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.